Olá, queridos alunos do curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Esse é o módulo 2, semana 3. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e, junto com a professora Angélica Fonseca da Silva Dias, criamos esse curso para você. Nessa semana, nós vamos estudar diversas técnicas que podem ser utilizadas para o ensino básico de matemática para crianças que têm algum tipo de deficiência visual. Não é muito diferente do processo de ensino de uma criança que enxerga, apenas que as questões táteis vão substituir as questões visuais. Começamos pelos blocos lógicos. Os blocos lógicos são utilizados para que a criança possa criar a noção de forma, a questão de posicionamento relativo, a questão de grande, pequeno. Foi uma técnica inventada na década de 1950 pelo matemático húngaro Zoltán Dienes e é composto de 48 peças. Bom, como é que você vai ensinar a criança cega a usar os blocos lógicos? Basicamente, ela não vai conseguir enxergar a cor. Então, quando você chegar numa sala de aula para ensinar blocos lógicos, você necessariamente vai ter que adaptar. Esses blocos lógicos geralmente se utiliza alguns materiais colados sobre os blocos. Por exemplo, feltro, lixa, papel EVA e uma série de outros materiais que podem ser utilizados. Tá? Então você vai colar isso aí e aí através disso você vai fazer então a aplicação dos conceitos de tamanho, de posicionamento e assim por diante. Um outro tipo de dispositivo que é muito comum e geralmente as salas de recursos municionais têm são as barras de Kuisener. Tá? São barrinhas de tamanhos variados, coloridas, que você pode utilizar para fazer posicionamento um após o outro, para somar, para saber o que é maior, o que é menor, para produzir pequenos desenhos, ou seja, a criatividade com as regras, com as barras de Kuisener é completa. Então, você pode, em geral, tomar um certo cuidado para que as crianças não coloquem essas pecinhas na boca, porque não, além de não ser higiênico, essas tintas podem não ser muito recomendáveis. Além disso, como é que você vai trabalhar com a cor com uma pessoa com deficiência visual? Igualmente, a gente deve produzir algum tipo de textura sobre essas barrinhas para que as crianças possam saber, possam diferenciar em peças de mesmo tamanho, que uma é vermelha, outra é azul, basicamente uma é com feltro, outra é com lixa, outra é bom, e assim por diante. Outro material importante é o material dourado, uma invenção de Maria Montessori. Inicialmente, ele era produzido com contas douradas soltas que representavam as unidades, e 10 contas colocadas numa haste de arame já presas para você poder unir. Hoje em dia é raro você encontrar um material tão bem feito como esse que está na figura aqui, mas você consegue comprar feitas de madeira e que podem ser utilizadas também com bastante facilidade. Quando você está trabalhando com pessoas com deficiência visual, você deve imaginar que para elas o que é importante é o tátil, porque elas não vão ser capazes, em geral, de enxergar aquilo que elas estão fazendo. Outro material muito interessante é o cubaritmo. Tá? O cubaritmo é basicamente uma grade na qual você pode encaixar pecinhas. Essas pecinhas têm basicamente as representações de parte do número 1, 2, 3 até 0, né? Ou seja, do A até o J. Não existem, na verdade, 9 tipos de letra, né? Porque se você virar a letra, você vai conseguir obter outras representações, né? Por exemplo, se você virar a letra F para a direita, der uma meia giradinha, você vai chegar à letra D, né? Então, o cubaritmo é basicamente utilizado para ensinar a fazer contas. Você vai colocando os números aqui nessa grade, né? Por exemplo, 23, você coloca o 2 e o 3 aqui, mais 32, o 3 e o 2 aqui, e aí você ensina a criança a fazer conta colocando o resultado aqui embaixo. Outro instrumento muito interessante
é o ábaco. O ábaco ele existe, na verdade, como um instrumento de contagem que já era utilizado milenarmente no comércio, né? São continhas que você puxa para a direita e para a esquerda para indicar a numeração, tá? Uma forma muito interessante para ensinar deficientes visuais é essa que está mostrada aqui. Umas varinhas verticais e umas moedinhas circulares com buraco no meio que você vai colocando aqui. Então você vai somando na barrinha das unidades, na barrinha das dezenas, centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar. Tá? Tem aqui alguns simuladores. Esses simuladores não servem para cegos, servem apenas para demonstrar que tipo de coisa você pode fazer. Por exemplo, aqui uma exemplificação. Isso não pode ser utilizado por cegos, né? Porque a pessoa cega não está sabendo onde vai clicar. Mas só para você saber, se aumentar aqui 1, 2, 3, tá? Agora se pegar aqui embaixo, que seria o 10, 10 mais 13, mais os 3 lá de cima dá 13, aqui 23, 123, 223 e assim por diante, tá? Então, você vai treinar a questão da contagem, né? Pode eventualmente utilizar também para fazer contas. Por exemplo, o 323 mais 2, então mais 2. 1, 2. Então, ficou 325. Você pode utilizar para fazer contas também. Na década de 1950, se estabeleceu no Brasil um costume de se utilizar uma variante do ábaco chamado soroban. Tá? O soroban é um dispositivo como esse aqui, que é uma superfície que tem varinhas, né? Essas varinhas são colocadas, tem uma pequena divisão aqui nesse suporte, né? Suporte horizontal. E aí você vai utilizar essas bolinhas que são colocadas dentro do soroban para fazer as operações. Eu vou fazer uma pequena demonstração. Essa demonstração, repare, não é para ser utilizada com seus alunos com deficiência visual, porque eles não vão enxergar. Isso aqui é apenas para você saber que tipo de operação você vai fazer com o soroban. Esse aqui é um soroban virtual, tá? Para demonstrar como é que você opera esse aparelho. Nesse soroban virtual, basicamente, você tem aqui o número que está representado nessas barrinhas. A parte de baixo aqui conta 1, 2, 3, 4. Deixa eu voltar para baixo aqui. E a parte de cima conta 5. Dessa maneira, se eu quiser representar o número 123, eu vou mover a terceira barrinha, o 1, depois 2, e depois o 3, 123. Se eu quiser colocar o número 431, assim eu faria. Bom, agora outros números mais complicados. 520 seria o 5 aqui em cima, o 2 aqui embaixo. Isso aqui seria o 520. 732. Bom, 700 é 500 mais 200. Então, 5 e 2. Isso aqui seria o 700, tá? E 23. Bom, o soroban ele é bem simples de ser utilizado, tá? E você consegue ensiná-lo com uma certa facilidade para as crianças que já têm uma noção numérica básica. E ele é muito útil para você ensinar a fazer contas. Eu vou fazer uma continha bem simples aqui. 23 mais 1. 24. Ok? Vou fazer novamente agora. 13 mais 50. Então, o 5 está aqui, então aqui você tem a resposta, 63. Um exemplo mais complicado. 1470
mais 1.500. Bom, repara que você pode fazer a conta da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vou fazer da esquerda para a direita. 1.000, tá, então vou subir mais um aqui. 500, tá, aqui tem 4, mais 5, 9. Tá? Então temos aqui a resposta, 2.972. Bom, você deve treinar com vários números e você vai descobrir que não é nada difícil você operar com o seu soroban. Agora, para criança com deficiência visual, normalmente você vai utilizar um soroban físico, como esse que está mostrado aqui. Repara que no soroban físico, as casas de unidade, dezena, centena, milhar, elas são separadas de 3 em 3 aqui. Tá? Existem vários modelos de ábaco, esse aqui é o modelo mais barato, né, e que pode ser utilizado sem dificuldade. O ábaco ele foi muito utilizado entre os deficientes visuais para fazer contas, antes da existência das calculadoras sonoras, que hoje em dia que substituem com grande eficiência o ábaco. Mas a gente sabe que em alguns países, no Japão, por exemplo, o soroban é utilizado desde criança. Então a criança aprende a fazer cálculos mentais com muita rapidez. E depois que a pessoa pega o jeito, ela não precisa nem do soroban físico. Basta ela imaginar o que ela está fazendo a conta com o soroban, mentalmente ela consegue fazer a conta com uma extrema rapidez. Outro aparelho muito importante no processo de aprendizado é o chamado tangram. O tangram ele pode ser produzido de várias maneiras. Aqui o tangram comercial com peças de madeira, né? Você pode fazer isso com cartolina, pode fazer com EVA, tem vários tipos de modelo. Tá? Para as crianças que enxergam, o tangram basicamente serve para você produzir pequenos desenhos, assim. Aqui um cisne, aqui um coelho, um cachorro, etc, etc. Só que a pessoa com deficiência visual, ela não tem a menor ideia do que é uma silhueta. Então, no caso de deficientes visuais, o uso é um pouco diferenciado. Elas não têm a noção da projeção. Então, você vai propor jogos mais simples e vai complicando lentamente. Você começa ensinando o nome das peças. Isso aqui é um triângulo grande, isso aqui é um triângulo grande, né? Isso aqui é um losango, perdão, isso aqui é um paralelogramo, isso aqui é um triângulo menorzinho, um triângulo pequeno, isso aqui é um quadrado e assim por diante. Então aí você coloca para as crianças alguns exercícios. Encontre o triângulo grande, aí a pessoa vai encontrar. Agora encontre o triângulo pequeno, agora encontre tal, tal. Agora você vai pegar um triângulo grande e colocar em cima dele um triângulo pequeno. Então você vai fazendo desafios de posicionamento e depois você faz uma montagem pequenininha e fala para a pessoa, para dizer para você o que ela está percebendo. Ah, eu estou percebendo que tem um triângulo grande em cima de um quadrado. Tá? Aí você faz a pergunta, o quadrado ele está posicionado horizontalmente, ou está rodado, ou está inclinado, e assim por diante. Outro dispositivo igualmente importante é o chamado geoplano. Tá? O geoplano é um instrumento que vende comercialmente, mas se você não conseguir encontrar, você pode fazer através do uso de preguinhos. Então, são preguinhos colocados sobre uma tábua e elásticos. Tá? E com esses preguinhos você pode fazer diversos tipos de atividade. Por exemplo, você pode ensinar algumas figuras geométricas. Eu coloquei aqui colorido para você ver mais ou menos que tipo de situação você pode verificar. Você pode utilizar também para fazer contas, né, da mesma maneira que fazia com o ábaco, né? Pode botar aqui, quero somar 3, aí coloca um elástico em 3,
mais 2, coloca um elástico em 2, aí você obtém aqui o valor 5, por exemplo. Então, é claro que esses instrumentos eles vão depender muito da sua criatividade. Você que vai dar um uso melhor a ele. Na apostila, nós temos algumas dicas sobre o uso desses aparelhos. Existe uma versão do geoplano que é industrial, é chamado multiplano, uma criação do professor Rubens Ferronato, e que é muito interessante porque as pecinhas já vêm prontas. E esse material já vem com uma série de instruções de atividades que você pode realizar. Então, em vez de preguinhos, você tem pinos que se encaixam numa superfície que tem buracos, né? E tem os elásticos que você pode usar normalmente. Então é isso. Bom desafio para você. Estude bastante, crie e converse com seu tutor sobre as diversas possibilidades de ensino de matemática. Eu sou José Antônio Borges, minha colega Angélica Fonseca da Silva Dias, e a coordenação desse módulo é de Júlio Tadeu Carvalho da Silveira e Silvia Martins Mendonça. Essa é uma realização do Instituto Tércio Pacite, NCE-UFRJ, do Ministério da Educação e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.